Muito bom dia para você que acompanha a programação da TV Mundi. Estamos iniciando Ciranda Cultural, um programa que convida você a participar de um amplo debate sobre diversidade cultural, atividade cultural, produção cultural, a cultura na sua comunidade, na sua cidade, no seu bairro, no seu estado, a cultura no universo. Participe deste programa, participe da programação da TV Mundi, essa televisão que abre as portas do mundo para que você seja protagonista da sua própria história. Nós vamos iniciando nosso programa aqui, Eufraudísio Modesto, com os nossos convidados e ao lado da minha querida amiga poetisa Noemi de Carvalho. Bom dia, Noemi. Bom dia, Eufra. Bom dia, querido internauta. Que o nosso programa seja uma boa companhia para você nessa manhã em São Paulo. Eufra, nós temos um convidado muito importante hoje, Pedro Galute. Bom dia, Pedro. Bom dia. Seja bem-vindo ao nosso programa. É um prazer estar com você aqui. Bom dia a todos da TV Mundo, aos internautas. Esse novo canal de comunicação entre a gente e o mundo. A Noemi foi muito boa de memória, mas ela esqueceu uma data importante. Dia 25 foi aniversário dela. Parabéns, Noemi. Então, estou à disposição aí. Prazer de participar com o Eufra e com a Noemi desse programa. E vamos lá. Então, Pedro, você está lançando 2 livros, mas antes eu quero saber a sua formação. Bom, minha formação, eu fui professor de educação física, né? Me formei na USP em 75 e comecei a dar aulas, né? E depois eu me interessei muito pelo jornalismo, me formei em jornalismo também, exerci um tempinho minúsculo de jornalismo, aí eu passei em concurso, virei professor, fiz carreira no magistério. Por conta disso, eu me formei em pedagogia também, né, para fazer administração escolar. E brincando, minha mãe falava que alguma vez na vida eu tinha que fazer alguma coisa de direito, né? Aí eu fiz direito também. Nossa, quantas faculdades, hein? Mas na área pedagógica e administração você exerceu? Eu me aposentei como diretor de escola, né? Fui diretor de escola de primeiro grau e acabei como diretor de pré-escola na Prefeitura Municipal de São Paulo. Certo. E você escreve desde quando? Desde o tempo do jornalismo? Não, eu escrevo desde que eu me conheço por gente. Agora, o primeiro texto que eu marquei é um texto que eu tinha 16 anos, que foi o texto que eu tenho mais antigo guardado, foi um texto que tinha uma certa... Porque eu joguei muita coisa fora, né? Tudo que eu não gostava eu ia jogando fora. Mas o texto que marcou, eu não me lembro de cabeça agora, é um texto que falava que a poesia era a voz da alma. E daí, a partir daí eu fiz uns versos, né? Não está no livro, mas foi o texto que marcou, foi em outubro de 72, foi o primeiro texto que eu tenho registrado, que eu guardei até hoje. Pedro, vamos mostrar o primeiro livro para os internautas, é A Independência Entre Rios. Fale sobre ele, é prosa. Esse livro, embora ele pareça uma brincadeira, ele é uma crítica à cidade de Entre Rios, que como eu digo no livro, né, que o SP-140, que é o Anchieta, e 2 manés, o Manuel de Paiva e o Manuel da Nóbrega, eles queriam ter segurança. Então eles vieram à beira do córrego Tamanduateí, né, e do córrego dos Muitos, que tinha muito tamanduás lá, e formaram uma fortaleza, que é a cidadezinha Entre Rios. E a partir daí, eu passo a discorrer sobre tudo que a gente fala assim, discriminatório, que atrapalhou a formação da cidade, né? Mas é uma crítica social a tudo que acontece em São Paulo. Eu faço críticas à discriminação racial, a guerras de torcida de futebol, às seitas religiosas que brotam pelas esquinas, aquelas vontades que a gente tem de chutar tudo, né, com certas raivas que a gente tem em São Paulo. E tem mais 5 contos que são ambientados na cidade de São Paulo. E fecho o livro com uma homenagem a São Paulo, onde eu digo que São Paulo não para 363 dias por ano. Depois de discorrer que São Paulo tem a Avenida Paulista, tem brancos, pretos, mulatos, mulheres bonitas, machões, parada gay, eu falo que São Paulo não para 363 dias por ano. Ele abre 2 exceções. Um deles permite que milhares de corredores anônimos participem da Corrida de São Silvestre, e no outro, para comemorar seu aniversário. Inclusive, esse texto final ele foi publicado num jornal de grande circulação no aniversário de São Paulo.
embora pareça textos humorísticos, é uma crítica social à cidade de São Paulo. Certo. Como esse livro é um livro de críticas, eu vou passar para o Eufra fazer perguntas para você. Certo? Depois nós apresentamos o outro livro. Bem, a minha função aqui não é fazer pergunta, é fazer a provocação. Provocação para que a discussão realmente se amplie, né, Pedro? Você é um parceiro aí nos saraus que a gente participa, que eu e a Noemi estamos sempre presentes. Você, nos últimos meses, passou a ser um protagonista dessa história da arte expressa nas ruas, nas casas de cultura e tal. E tem algumas coisas que a gente vai identificando. Agora, quando você fala da questão do rio Tamanduateí, fica uma coisa interessante, né? Porque as pessoas não se dão conta que a história, dentro da sua oratória, dentro da oratória dos seus historiadores, os nomes têm as origens muito engraçados, né? Que é essa coisa do tamanduá, né? Então, talvez, como é que surgiu o nome Tamanduateí, né? Talvez, assim, alguém falava, tome muito cuidado ao chegar próximo do rio, porque o tamanduá está aí. Né? Era isso, não? É mais ou menos isso, Efra. Inclusive, no livro, eu faço um mapinha de São Paulo, eu procuro, de Entre Rios, aliás, e eu procuro descrever os marcos históricos. E Tamanduateí era um rio que tinha muitos tamanduás na beira. Por exemplo, como eu cito o rio Tietê. O rio Tietê significa o rio de caudal volumoso, então tinha muitas águas. E eu tentei tocar nesse aspecto de a gente esquecer um pouco das coisas históricas, né? Da história de São Paulo mesmo, de por que algumas coisas se formaram. Então,